Tá todo mundo vendo? Tá ok? Então tá aí, ó, os dois Marcelos aí. Ó. Como é que a gente vai conseguir desenvolver, então, marketing lucrativo no seu delivery? Olha só, pessoal, vamos direto ao ponto aqui para a gente não perder tempo, porque eu realmente tenho 1 milhão de coisas aqui para falar com vocês e o que eu quero é que a gente consiga sair daqui desse bate-papo de hoje com tarefas, com plano de ação já, para a gente conseguir aplicar, fazer dinheiro. Vou mostrar aqui no final. Eu dei 3 prints aqui em mensagens que a gente recebeu na última hora de pessoas que já triplicaram o faturamento no delivery, com as coisas que a gente discute todo dia. É isso que eu quero de vocês também, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, não sei se todo mundo tem delivery, eu vou falar da minha experiência aqui, tá? Para ter um delivery, então, o que você precisa? Pô, Marane, eu tenho aqui, o meu negócio é só salão, então meu salão é 70-30, eu não tenho tanta habilidade no delivery. A primeira coisa que você precisa ter, e hoje eu recebi uma reclamação de um gestor que falou comigo o seguinte: pô, Marane, a minha equipe não está conseguindo receber os pedidos e controlar esses pedidos. A gente está perdendo muita venda, eu já estou cansada e não aguento mais. Assim, estou sem paciência, estou... vamos falar, né? Estou cheia, né? Estou fed up em inglês. E aí, o grande problema é de quem? Do gestor. Por quê? Porque o problema está com essa equipe, uma equipe não treinada. O que você precisa num delivery? A primeira coisa são as pessoas, sempre vão ser as pessoas. Acima de qualquer estratégia, sempre vão ser as pessoas. Então, você precisa de uma equipe de atendentes, a pessoa que vai estar no telefone, no WhatsApp, no aplicativo próprio, no iFood, no Uber Eats, e etc. Tá? Essas pessoas precisam estar treinadas a vender para você, elas precisam conhecer o seu cardápio, conhecer os produtos mais vendidos do seu delivery, para elas já para elas terem uma assertividade maior, tá? Se a pessoa te ligou, você trabalha com uma hamburgueria, ela te pediu uma sugestão, sempre os 3 mais vendidos, ela tem que ter isso aí na ponta da língua, os ingredientes dos 3 mais vendidos. E aí, quando a pessoa fala, tá? E pode ter esse tipo de pergunta: você tem alguma restrição alimentar? Tem alguma coisa que você não pode comer? E aí, se ela fala que ela não come carne, por exemplo, a atendente tem que estar preparada para dizer se tem um hambúrguer que é vegetariano ou se ela tem um lanche ali que é vegano, tá? Porque a pessoa ali não come carne. Então, essa preparação é essencial, assim como conhecer todas as promoções da casa. Obviamente, ela não precisa conhecer o cardápio de cabo a rabo, mas ela precisa conhecer os principais produtos, ela precisa ter ali acesso ao cardápio de uma maneira muito fácil e ela precisa saber até onde ela pode ir, tá? Na questão de desconto, na questão de taxa grátis e assim por diante. Em alguns lugares existem essas flexibilidades, tá? Então, equipe atendente. Depois disso, a equipe de cozinha. Como é que você trabalha lá na sua cozinha? Você tem uma impressora, geralmente, né? A maioria das pessoas aqui já deve ter um software de gestão. Então, você recebeu o pedido, o que você tem que fazer? Passar esse pedido para a cozinha. Como é que funciona isso? Você realmente sabe? Esse pedido chega de uma maneira muito clara. A sua cozinha já está tudo pronto para ela conseguir executar o pedido com o menor tempo possível. Para quem não sabe, para quem não tem muita destreza com o delivery, a velocidade é mais importante do que a própria comida, tá, gente? Não tenham dúvidas disso. E como é que eu sei disso? Pelas pesquisas que a gente analisa aqui todos os dias, onde as pessoas reclamam muito e exaustivamente quando a comida demora, mas elas são coniventes quando a comida não estava tão boa, tá? Então, se a comida faltou um salzinho, se a pizza foi com a bordinha queimada, a pessoa aceita. Mas se você prometeu em 40 minutos e ela chegou em 50 minutos ou 1 hora, você está ferrado, tá? Então, essa prioridade na velocidade é uma coisa que a gente precisa conseguir com um trabalho melhor de gestão de logística. Eu vou falar aqui na próxima etapa. E depois, os motoboys, tá? E aí você pode perguntar: Marane, onde você consegue motoboy? Cara, você tem 2 opções. Se você tiver grana para montar uma equipe, como é que eu funciono no meu delivery? Eu tenho as minhas motos próprias, a lavação é por minha conta, a manutenção é por minha conta, o ativo imobilizado também é por minha conta, e a gente contrata os motoboys por CLT. E por que a gente contrata? Porque a gente pode ter algum problema com qualquer tipo. Em primeiro lugar, é o que a lei manda, tá, gente? Não tem outro jeito. Ou você tem um contrato que a gente chama contrato ali tradicional de trabalho, ou você vai ter um contrato intermitente, que é quando você precisa do motoboy só no fim de semana, por exemplo. Você vai fazer uma convocação
e esse motoboy vai estar com você no fim de semana. Você tem as suas motos próprias e tem que fazer ali sua gestão de custos para ver se vale a pena. Por quê? Tem dia que você tem menos volume. Como é que você sabe isso? Só trabalhando. Até hoje acontece na nossa operação da gente ter um volume muito alto e a gente começa a ter um problema ali na velocidade. É aí que entra a gestão do delivery, é onde você vai aumentar um pouco o tempo da entrega, tanto no telefone quanto no iFood, no seu aplicativo próprio, ou você vai tirar ali o seu telefone do iFood um tempo e assim por diante, tá? Então, aonde conseguir motoboy? Na OLX, no seu próprio Instagram. Pessoal, estou contratando motoboy. Por favor, mande uma mensagem no direct. Eu fiz isso há 2 semanas atrás e montei uma lista aqui de quase 20 motoboys. E aí, o que eu faço? Eu chamo um e fico testando esse cara o tempo inteiro? Não. Eu chamo um por dia, vejo qual que se enquadra melhor ali, quem chegou no horário, quem está usando o uniforme como a gente pediu e assim por diante. E aí você pode fazer um contrato com todos eles, tá? Todos sendo intermitentes, não tem problema nenhum quanto a isso, beleza? Estrutura de logística, quais serão os seus canais de venda? A primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus canais de venda. Ah, eu quero vender pelo iFood? Pô, mas o iFood tem taxa muito alta. Galera, nós estamos em modo sobrevivência. Nesse momento, os aplicativos de marketplace são essenciais. Por quê? Porque eles vão alavancar a sua venda, eles vão te ajudar a aliviar o seu caixa. E aí, se por acaso você entende que a sua margem de lucro não suporta pagar 12% quando você tem as suas motos próprias, ou 27%, que é quando você tem a logística do iFood, cara, sobe o seu valor no iFood, não tem problema, tá? Eu posso ter, por exemplo, o meu negócio é pizza, eu posso ter pizza de R$ 50 na minha pizzaria pelo telefone e pelo iFood ter por R$ 60, tá? Então, mas vai vender menos? Sim, vai vender menos, mas pelo menos você está ali posicionado no iFood e está fazendo vendas, tá? Então, eu recomendo que nesse momento você não deixe os canais de venda. Aplicativo próprio. Por um tempo, a gente tinha um grande problema com o aplicativo próprio. E qual o problema que era? A gente tinha... As pessoas não baixavam os aplicativos para não ficar lotando a memória ali do celular com os aplicativos. E a grande verdade eu, por exemplo, uso pouquíssimos aplicativos. Talvez eu use 10 no máximo, né? São as mídias digitais que a gente usa todo dia, o próprio iFood, o Uber para pegar um carro e assim por diante. Pode ser que as pessoas não usem o seu aplicativo, mas esse canal de venda é uma coisa que daqui a 2, 3, 4, 5 anos a gente vai ter como indispensável. Então, por que não implementar hoje? Hoje em dia, eu faço bastante vendas pelo meu aplicativo. E vou explicar daqui a pouco como é que a gente faz para tirar o cara do iFood e jogar para o nosso aplicativo, tá? Mas vamos continuar. Canais de venda, então. Quais? Todos que você puder ter e conseguir gerenciar. Não adianta nada você ter aplicativo próprio, Uber Eats, iFood, telefone, e, sei lá, né? O WhatsApp, vamos voltar no WhatsApp. E aí, de repente, você não está conseguindo responder a tempo o cara do WhatsApp. Hoje em dia, as pessoas não têm muita paciência. O cara no WhatsApp, se você demorou mais do que 30, 40 segundos ali para responder, você já tem um seríssimo problema. E aí a gente tem ferramentas de automatização, daqui a pouco eu vou falar com vocês, tá? Então a pessoa já consegue ser atendida ali num primeiro momento por um robô, e aí você tem ali no seu computador uma interação humana também para fazer uma intervenção a qualquer momento que você precise. Estrutura de recebimento de pagamento. É importante que você tenha isso no seu delivery, né? Como é que você vai receber? O seu motoboy foi lá, recebeu um pagamento, quando ele voltar, ele faz o acerto no caixa ou não faz? Tem lugares que faz, tem lugar que não faz. Você precisa criar esse processo. Se o dinheiro ficar com o motoboy, ele faz o acerto no final da noite. Se ele for fazer o acerto no final da noite, é legal que ele tenha um scaninho para ele conseguir ali guardar aquele dinheiro e não sair com essa grana o tempo inteiro e às vezes ser assaltado, tá? Além disso, alguns aplicativos próprios já têm a opção do recebimento online. Isso hoje é muito importante. O próprio iFood criou um mecanismo onde as pessoas não têm contato com o motoboy. Elas pedem para deixar na frente da casa ou no hall ali do hotel ou no saguão do prédio. Para quê? Para não ter contato físico com o motoboy, tá? Então o pagamento online é interessante. Uma outra ferramenta interessante é o PicPay. Depois vocês pesquisem aí para a gente não perder muito tempo com isso, mas é exatamente uma ferramenta onde a pessoa consegue pagar sem ter essa interação humana. Depois disso, o que você precisa? Cozinha, acabei de dizer, né?
você precisa de ter um mise en place, você precisa ter um controle muito grande do seguinte, o que eu aconselho para quem vai começar no delivery agora, ou quem está desenvolvendo um sistema de delivery melhor a partir de agora pela necessidade. Cara, cronometra tudo. Eu gasto, em média, 30 segundos para fazer um pedido pelo telefone. Beleza. Como é que eu vou conseguir diminuir isso? Quais são as perguntas ou quais são os posicionamentos que eu preciso fazer? Um deles eu já contei para vocês, que é o quê? Eu preciso sempre ter a lista dos meus produtos mais vendidos. Isso faz com que o cliente tenha menos dúvida na hora de escolher. Se na hora que ele te perguntar, você começar por ordem alfabética, você tende a ter que ler o cardápio todo e vai continuar deixando esse cliente em dúvida, e aí isso acaba te tomando muito tempo, tá? Por outro lado, se você seleciona os seus produtos ali, que são os principais e principalmente os mais lucrativos, né? Populares e lucrativos, você tem uma possibilidade de vender o que você quer vender para o seu cliente e, além disso, você tem uma possibilidade de atender ele mais rápido. Depois o pedido saiu na cozinha. Você precisa ter uma velocidade muito grande ali, né? E aí você precisa cronometrar. Isso no primeiro momento pode ser o próprio gestor. O meu pedido saiu tal horário, qual foi o tempo de produção desse pedido? Quanto tempo que ele ficou na fila de produção aqui? E depois, para eu fazer o despacho, quanto tempo levou? Para esse motoboy ir e voltar, quanto tempo levou? Se você não consegue fazer isso de todos os pedidos, que você faça isso por amostragem, tá? Do contrário, você não tem controle sobre o seu delivery, você não sabe aonde está o gargalo. Sabendo aonde está o gargalo, fica tudo muito mais fácil de fazer o melhoramento, né? Então, a gente está falando de processo para depois entrar em vendas, tá, gente? Moto, mesma coisa, organização. Sempre entender quando é a troca de óleo das motos, sempre ter uma pessoa responsável por conferir todas as motos ali, o que está faltando, se está tudo ok, se quebrou uma seta, quebrou um farol, tudo isso é muito importante, tá? Depois você tem a retaguarda. Pô, meu sistema de gestão, qual que é o sistema que eu uso? Será que esse é realmente o melhor sistema? Tem algum sistema que vai conseguir agilizar aqui a minha produção no delivery? Depois disso, conferência de pagamentos. Vocês conferem todos os cartões que vocês recebem? Tem algumas empresas que fazem isso, tá? Uma delas se chama Ivencard. Eles conferem todos os pagamentos, todas as taxas que você combinou com a sua operadora ali. Por exemplo, eu tenho Cielo, eu tenho BIM, eu tenho Stone, minha taxa combinada é essa, SS. Será que vocês realmente vão lá e conferem todos os dias? Vocês fazem um negócio que a gente chama de conciliação? Se não fazem, já podem ficar com isso na cabeça, tá? As operadoras erram e erram muito. Pode estar ficando muita grana aí para trás. Então, atenção nisso agora, porque isso é muito importante. Além disso, o próprio aqui eu uso aqui, chama Ivencard, tá? Evencard conciliação. Então, conferência de pagamentos. A Ivencard, inclusive, esse mês lançou uma conciliação com o iFood para saber se o iFood realmente está depositando tudo para você. Então, você tem dois ganhos, né? Você tem o ganho de tempo e o ganho da Ivencard. Na época que eu assinei a Ivencard, no primeiro mês, eles conseguiram recuperar mais de R$5.000 da minha operação, que estava indo para o ralo. Então, a gente também tem de vários alunos, vários históricos, então eu realmente recomendo que vocês conversem com eles. Depois, então, da conferência de pagamentos, e claro, tá? Você precisa ter ali uma pessoa para fechar o seu caixa no delivery, e no outro dia você precisa de ter uma pessoa, ou você mesma, quem vai conferir todos os pagamentos para saber se todos os pedidos realmente foram pagos, tá? Inclusive, tendo aquela maldade de conferir ali todos os canhotos dos cartões de crédito num primeiro momento, para ver se não teve uma impressão em duplicidade. Você vai ter que conferir também o relatório final das máquinas para ver se tudo bate e assim por diante. E o sistema de compras, tá, gente? Seu restaurante não pode faltar nada. Eu sempre falo com a galera que restaurante que falta qualquer coisa, que é o seguinte, o cara te ligou e te pediu, sei lá, você trabalha com churrasco e hoje ele quis comer uma fraldinha. E aí você fala, nossa, hoje a fraldinha não tem. Só tem dois motivos para isso, tá? Ou o restaurante está quebrando ou você não tem uma organização adequada. Então, você nunca pode deixar faltar ali os produtos que você oferece para o seu cliente. Porque muitas vezes ele tem alguém convidado em casa e fala, às vezes o Polite está na minha casa e eu falo, pô, Polite, a gente vai comer aqui sei lá, uma fraldinha, uma maminha desse lugar aqui que é muito legal e tal. Quando eu vou ligar para o lugar, eu vou pedir, o cara fala que está em falta. Então, isso frustra o seu cliente de uma forma muito aguda, tá? Então, nunca pode faltar.
Já pulando aqui, eu vou partir para o marketing digital, porque a gente falou aqui da estrutura básica, tá, gente? E aí eu já vou realmente começar aqui na paulada mesmo, porque o nosso tempo aqui vai ser curto, tá? E depois eu quero responder as perguntas de vocês. Panfleto, não existe panfleto mais, na minha opinião. A gente já fez inúmeros testes aqui com vários alunos. Propaganda em rádio, propaganda em jornal. Especificamente, gente, propaganda em jornal tem um negócio que a gente chama de autoridade, tá? E o que é isso? Por exemplo, quando a gente ganhou a melhor pizza da cidade, alguns jornais procuraram a gente para fazer uma matéria. E alguns deles, matérias pagas, tá? E isso, na nossa opinião, aqui na minha opinião, como profissional de marketing, eu recomendo, porque isso cria uma autoridade muito boa para a gente. Que é o quê? Você vai tirar uma foto desse jornal e vai publicar nas suas redes sociais. As pessoas da sua cidade vão ver aquele jornal ali com o seu restaurante estampado no jornal. Isso te dá mais autoridade. Mas no quesito vendas, eu super não indico fazer propaganda em jornal, em panfleto, em rádio. Por que disso? Porque não dá resultado? Não, dá resultado sim. Só que o resultado é infinitamente inferior ao resultado que a gente tem usando marketing digital, que é o que eu vou falar com vocês agora, tá? E aí eu trouxe uma foto só para ilustrar o que a gente está conversando aqui. Hoje em dia, a gente, tá? Não vamos nem falar dos nossos clientes, não. A gente mesmo fica com o telefone o tempo inteiro na mão. É difícil quando passa alguém entregando um panfleto para a gente, ou quando a gente chega em casa e tem ali um panfleto no prédio, alguma coisa, a gente realmente pegar e olhar aquele panfleto. E o porquê disso? Porque a gente tem hoje uma dificuldade muito grande com a atenção. Tem inclusive um livro que eu gosto bastante do Samuel Pereira, que se chama Atenção, o maior ativo do mundo. E é verdade, olha só, hoje a gente tem aqui, eu olhei aqui rapidamente, 28 pessoas. Tirando eu e o Marcelo, são 26 alunos que vieram aqui buscar conhecimento, vieram ficar com a gente aqui 1 hora. E para que eu consiga ensinar alguma coisa hoje aqui nessa aula e a gente conseguir um resultado juntos, o que eu mais preciso de vocês é atenção. Por quê? Porque dentro de casa a gente tem mães que vão ter filhos, que vão chamar, que estão com fome, que tem que dar o jantar, que tem que dar o banho. Pessoas que estão dentro do restaurante, às vezes estão olhando a operação. Enfim, ter a atenção das pessoas é uma coisa extremamente difícil. E é o que o marketing convencional praticamente já não consegue ter mais. E uma outra grande desvantagem do marketing convencional é que ele é uma comunicação que a gente chama de broadcast, ou uma comunicação unilateral, que é o quê? Quando você vê um panfleto, você não consegue perguntar para o dono do restaurante diretamente assim, pô, eu estou vendo aqui esse sanduíche, mas isso é cebola ou isso é algum outro tipo aqui de ingrediente que está empanado? Você não consegue. Mas quando você vê essa propaganda no Instagram e no Facebook, você consegue mandar uma mensagem direta. Opa, gostei desse sanduíche, me fala um pouco mais sobre ele. E aí o restaurante começa a estabelecer uma comunicação. E isso já é o que a gente chama de sinal de compra. Se o seu cliente fez qualquer pergunta, você já precisa começar a desenvolver uma comunicação de venda. No panfleto a gente não consegue ter esse tipo de comunicação. Então a primeira grande sacada é: esquece o marketing convencional e vamos trabalhar com marketing digital a partir de agora. E aí, uma outra coisa que eu trago aqui são os números, né? E eu acho que isso cada vez vai crescer mais. Gente, nós estamos passando por uma situação que, na minha visão aqui, por todo o movimento do mercado que eu estou vendo acontecer agora e por tudo que eu imagino que vai acontecer, e aí eu passo por outras esferas, tá? Eu estou passando, em primeiro lugar, pelo crescimento da maioria dos deliveries, tanto dos meus alunos quanto o meu aqui, mais do que dobrou nesse momento. A gente tem no nosso quadro lá de alunos, triplicaram, quadriplicaram, enfim, a gente está vivendo um boom do delivery. Por que disso? Porque as pessoas estão sendo obrigadas a ficarem em casa e elas passam a não terem que ir para o trabalho, então quem vende almoço está vendendo mais em casa agora, as pessoas que não tinham delivery passaram a ter e assim por diante. E mais do que isso, a gente ganhou o conhecimento das pessoas, dos nossos clientes. Por exemplo, tem muita gente que não tinha o aplicativo iFood no telefone e passaram a baixar. Tem gente que nunca tinha feito um pedido por um aplicativo próprio, passaram a fazer. Para vocês entenderem a dimensão do que eu estou falando, a gente tem
os artistas descobrindo o marketing digital agora, né? Eu conversei com o empresário do Gustavo Lima, que fez a primeira grande live aí dos artistas há quase 2 anos atrás, convidando o Gustavo para fazer um trabalho de marketing digital, e a gente acabou não fechando esse trabalho, tá? Porque a agenda dele estava muito cheia. Ele fez a primeira live no sábado passado e teve 750 mil pessoas online com ele. Isso no pico, porque no total deu 10 milhões. E aí, quando as pessoas descobriram o que era uma live, o quanto era legal assistir uma live, a gente teve Jorge Mateus nesse sábado com um pico de 3,2 milhões de pessoas. Ou seja, a gente teve aí mais do que 4 vezes o que já tinha sido recorde há uma semana atrás. Quer dizer que o Jorge Mateus são muito melhores? Não exatamente, tá? É claro que isso aí depende muito de quem está escutando os caras e tal, mas as pessoas aprenderam a usar o recurso chamado live. Então eu acredito que esses números que a gente está vendo aí agora vão nos ajudar muito a partir de agora as pessoas pedirem comida em casa, porque elas perceberam que é muito mais fácil do que elas imaginam e talvez é muito mais barato pedir comida em casa do que realmente cozinhar em casa, né? Cozinhar em casa se torna muito mais um prazer, uma satisfação ali, uma atividade que você faz com a esposa, com o marido, com os filhos. É gostoso, né? Tocar na comida, fazer alguma coisinha. Mas em questão de preço, de facilidade, de comodidade, pedir comida é 10 vezes melhor, né, gente? Nem compara. Então, é uma coisa que eu acredito e que eu tenho visto acontecendo agora, tá? Então, eu trouxe alguns números aí, e aí a gente parte aqui diretamente para o que vocês vão ter que colocar em ação. Eu trouxe algumas ferramentas aqui para falar rapidamente do que eu acredito que vocês vão ter que ter mais curiosidade, né? A nossa proposta aqui é que a gente faça uma aula de 1 hora, e com o conteúdo de hoje eu faria facilmente uma aula de 12, 14, 15 horas aqui com vocês, com certeza absoluta. Eu vou dando as pinceladas, tá? A gente tem uma ferramenta chamada Google Trends, que eu utilizo com muita frequência. Essa ferramenta, vocês vão lá no Google e falam assim, Google Trends. Aí vocês vão clicar lá e vão ver quais são os assuntos mais falados no Brasil naquele dia. Eu utilizei isso na terça-feira passada e o assunto mais falado era o paredão do Big Brother. Eu fui no meu Instagram da minha pizzaria e criei uma votação. Coloquei de um lado a Manu e do outro o Felipe, esqueci o sobrenome dele. E aí falei o seguinte, olha só, pessoal, quem acertar, quem vai ficar na casa, amanhã a gente vai ter a promoção X. E aí eu criei uma promoção que depois eu explico, tá? Mas o grande fato é, eu precisava saber qual era o assunto. E na verdade nem fui eu que pesquisei, tá? Foi o pessoal aqui da minha equipe que me falou desse paredão. A gente pesquisou também, descobriu que a live do Jorge Mateus era o mais falado e que na sexta-feira o lançamento no Brasil de La Casa de Papel seria um sucesso. Então eu incentivei os meus alunos a fazerem a promoção lá do La Casa de Papel. A galera super animou, muita gente fez. Foram muito legais. Então sempre é o seguinte, deixa eu ficar antenado no que está rolando no Brasil, do que as pessoas estão falando. Para quê? Para eu associar os meus melhores produtos, para que eu consiga associar a minha marca a uma coisa que está fazendo sucesso. Inclusive hoje, um aluno me mandou um negócio super legal. Ele teve a criatividade, eu nem nunca pensei nisso. Ele entrou dentro do iFood e criou os combos, chamado combo com o personagem do La Casa de Papel. Por exemplo, combo Nairobi, combo Tóquio, e colocou as fotos dos personagens. Eu achei fantástico, tá? Depois eu posso mandar esse vídeo aí para o Marcelo, ele compartilha com vocês. Então, a criatividade do empreendedor, do empresário, é muito importante. E, claro, a gente conhecendo um pouco mais das ferramentas, isso nos ajuda muito a entender que o panfleto já era, não tem como, né? Como é que eu vou ver qual que é o assunto de hoje mais falado? Vou ligar para um designer, o cara vai fazer a arte, vai mandar para a gráfica, vai imprimir, eu vou conseguir distribuir isso. A gente não consegue fazer isso no marketing convencional. Mas no marketing digital, a gente tira 10, 20, 30 minutos aí e faz uma grande publicidade e consegue atingir os clientes. Mas tem que trabalhar mesmo, tá, gente? Não dá para
só tentar pegar as coisas todas prontas, enfim. A gente precisa entender o mecanismo, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, e a partir disso, depois que você entende o mecanismo, você consegue ir e vir o tempo inteiro, tá? Uma ferramenta hoje que, na minha opinião, é a que mais dá resultado com folga é o Instagram, tá, gente? O Instagram a gente precisa de pelo menos uma postagem todo santo dia. Eu consegui um número que, na minha opinião, é bem significativo aqui nas minhas pizzarias. Uma delas tem 80 mil seguidores, a outra tem 60 mil. A gente faz um trabalho orgânico muito legal. E o que é o orgânico? É quando a gente não usa impulsionamento, tá? Ah, Marane, mas você não usa impulsionamento? Uso, sim. Mas hoje em dia eu não dependo só do impulsionamento. Por quê? Porque eu fiz um trabalho de longo prazo muito bem feito, que eu aconselho que você comece a fazer hoje. E o que é isso? Tira fotos profissionais, ou no mínimo, tira de um celular bom, limpa a câmerazinha do celular, pega o produto bem próximo, né? Dá uma pesquisada aí, como tirar foto de alimentos, tá? Como tirar foto dos pratos para o iFood, por exemplo. Sei lá, procura assim que você vai encontrar informações de muita relevância na internet, tá? E aí você vai tirar foto dos seus pratos e vai fazer uma postagem no Instagram todo dia. A gente tem 3 grandes horários, tá? Um é de manhã, que é quando as pessoas acordam ali por volta das 8, 9 da manhã, todo mundo dá uma olhadinha no Instagram. Depois o horário do almoço, que seria de meio-dia a 1, e depois de 6 da tarde às 10 da noite, dando uma prioridade para as 9 da noite, tá? Então uma postagem de um prato. Pelo amor de Deus, não coloquem logomarca do restaurante, não coloque escrito, não faz parecer um panfleto, porque as pessoas amam saber o que as outras pessoas estão fazendo. Então, quando eles veem um prato ali muito bonito, eles vão direto tentar entender quem colocou a foto daquele prato. E aí, na sua legenda lá embaixo, é onde você vai fazer o seu marketing, a sua publicidade. Mas sempre a foto do produto, um produto bonito, com vontade, um produto que você tenha muita vontade de comer, tá? Daqui a pouco eu deixo aqui o Instagram lá da minha pizzaria, que vocês dão uma olhada no que é prático, tá? Um outro que eu gosto bastante, que nem é de restaurantes assim, mas que eu acho que vocês vão super se inspirar, é o brownie do Rafa, tá? O Rafa tira algumas fotos incríveis e depois ele faz o marketing dele da forma correta. Tem o Singelo Burger também, que faz um trabalho fenomenal nas redes. Enfim, depois também eu posso fazer uma lista aqui para vocês do que eu acho mais foda aqui na internet, tá? Mas sempre pensar nisso. Tira a logomarca, tira escrito, sempre foca no produto. A pessoa tem que olhar e tem que babar. Ficar com muita vontade de comer ali o que você postou, tá? Ferramenta de pesquisa, gente, eu uso isso exaustivamente, tanto na minha pizzaria quanto no meu perfil dono de restaurantes, que é o quê? Cara, eu tenho que comunicar com quem quer comprar de mim. Eu tenho que perguntar para o cara qual que é a pizza que ele quer ver na promoção, qual que é a pizza que ele já comeu em um outro lugar que ele queria ver na minha pizzaria e não comeu ainda. Lá no Instagram você vai ver essa ferramenta chamada Faça uma Pergunta para Mim. E aí você vai colocar de acordo com sua criatividade, mas o fato é, sempre pergunte para os seus clientes o que eles querem de você. Dessa forma, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue desenvolver um produto que a maioria das pessoas querem comprar e que a gente ainda não tem. Ou a gente consegue entender o que a nossa audiência, o que os nossos clientes querem da gente. Google AdWords, essa ferramenta que eu botei aqui embaixo, tá? Uma ferramenta um pouco mais complexa do que o Instagram, mas uma ferramenta muito interessante para quem mora em uma cidade que a gente chama de cidade turística, né? Onde as pessoas chegam e vão pesquisar ali aonde elas vão comer. O TripAdvisor eu não coloquei aqui, mas eu acho muito interessante em cidades onde as pessoas... cidades turísticas também, tá, gente? O Google AdWords, você vai pagar pelas palavras, tá? Então, por exemplo, eu quero que a minha pizzaria apareça em primeiro lugar no Google, e a minha aparece hoje, tá? Na minha cidade. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a palavra reservada restaurante, a palavra pizzaria e o nome de todos os meus concorrentes, todos. Eu pego o nome das 10 melhores pizzarias da cidade e pago por elas. Quando o cara digitar assim, por exemplo, tem um concorrente meu aqui que chama Na Boca do Forno. Quando o cara coloca Na Boca do Forno, aparece lá, Pizzaria Francesinha. Ou seja, eu sou buscado
pelas pessoas que estão buscando os meus concorrentes. Então, o Google AdWords é bastante interessante nesse quesito, tá? Em pessoas que moram em cidade pequena, eu não recomendo tanto porque a maioria das pessoas já conhecem as casas, né? Elas não vão ficar buscando ali o nome de uma pizzaria ou assim, aonde vou comer hoje? No Google, em uma cidade que é pequena. O Facebook, que a gente chama anúncios, né? O Facebook Ads. O Facebook tem um negócio chamado gerenciador de anúncios, depois vocês procuram aí, tá? Essa é a panfletagem do dia de hoje. Muita gente pode falar assim, Marane, mas você não acha que o Facebook morreu? Não, o Facebook não morreu. Eu vendo muito, eu vendo absurdo pelo Facebook. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Porque nem todas as propagandas que a gente faz, os anúncios que a gente faz no Instagram, são os mesmos que a gente faz no Facebook, tá? Então eu recomendo que você use o Facebook. Quanto, Marane? Quanto que eu uso no Facebook? Quanto que eu uso no Instagram? Cara, começa com R$10. O grande lance vai ser, quando você criar uma publicidade, crie uma palavra passe, ou então crie um link. Se você tem, por exemplo, o aplicativo próprio, você vai conseguir saber quantas pessoas clicaram naquele link, quantas pessoas baixaram o seu aplicativo. Se você colocou uma palavra passe, a palavra passe é o seguinte, você foi lá, criou uma promoção e falou assim, se você ligar para o meu restaurante essa semana e falar, eu adoro sei lá, picanha do Polite, você tem taxa de entrega grátis. Pronto, você consegue mensurar quantas pessoas realmente falaram a palavra passe. Você vai ter exatamente quantas pessoas compraram usando aquela palavra passe. E aí a gente tem outras opções, como QR Code e assim por diante, tá, gente? É só interessante que vocês entendam que o Facebook Ads precisa ser utilizado. Enquanto a pessoa está ali deslizando, entendendo o que está acontecendo no Facebook, ele se depara ali com o seu prato, é a mesma coisa, tá? Das postagens do Instagram. Ele vai se deparar com o seu prato e vai ter a vontade ali de saber um pouco mais e na legenda você vai criar o que você precisa. A última ferramenta que eu deixei aqui, para a gente não delongar muito em ferramentas, seria o Canva. E o que o Canva faz, gente? O Canva é o seu designer, tá? É o designer que nos cobra 30, 40, 50 reais para fazer uma arte. Eu recomendo que vocês entrem, ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Obviamente a versão paga tem muito mais coisa, mas a gente consegue usar o Canva para fazer uma arte ali muito rápido. Só que eu recomendo que vocês utilizem cada vez menos esse tipo de artifício. Eu, por exemplo, uso muito pouco. A maioria das publicidades que eu faço é com o prato que eu quero vender em primeiro lugar e na legenda eu uso um texto que a gente chama de texto persuasivo, tá? E quando eu quero fazer algum outro tipo de discurso ali junto com o meu cliente, eu sempre uso os stories do Instagram. Então eu recomendo que vocês façam pelo menos 3 stories todo santo dia. Não pode ter um dia que você fala assim, mas hoje eu fiquei muito ocupado. Não, coloca um horário. Todos os dias, de 4 da tarde às 4h30, eu vou estar trabalhando no meu Instagram. Faça chuva, faça sol. Você não precisa pagar seus boletos, você não tem que ir, às vezes, ao banco, você não tem que pagar o salário todo mês. Tarefa todos os dias, de 4 a 4h30, cuidar do marketing do seu restaurante. Afinal de contas, você não quer vender mais? Quem tem que fazer o marketing do restaurante é o próprio dono, tá, gente? Eu não sou contra contratar agências, não. Mas se vocês contratarem agências, vocês têm que fazer um alinhamento semanal com essa agência, falando quais são os propósitos, avaliando resultados, vendo realmente o que vocês estão conseguindo desenvolver ali junto com essa agência, porque o que eu mais vejo são agências trabalhando no proforma. Vejo o cara pagando R$1.000, R$500, R$700, R$2.000 por mês, e aí quando a gente tenta entender quais são os seus resultados reais. Eu não sei, eu sei que eles postam todo dia e tal. Gente, pelo amor de Deus, dinheiro não é capim, não. A gente precisa valorizar o nosso dinheiro, a gente precisa valorizar o marketing do nosso negócio. E o coração da nossa empresa são as vendas. Se a gente não tiver vendas... Você já respondeu a pergunta do Rafael Canaoca, que perguntava exatamente isso, se era legal contratar uma equipe terceirizada, uma agência de publicidade ou cuidar você mesmo do negócio. Acabou de responder. Cara, eu recomendo que você cuide, mas se você falar assim, Marane, eu sou
Cara, não tô afim de aprender isso, tá? Porque tem gente que não gosta de determinados assuntos. Eu, por exemplo, estava fazendo uma reforma na minha pizzaria há 4 meses atrás. A gente praticamente duplicou uma das pizzarias, que é a Francesinha. E quando fala em obra comigo, eu peço, pelo amor de Deus, eu contratei uma empreiteira. Tudo que eu pude conseguir terceirizar, eu terceirizei. Mas é porque eu realmente não gosto do assunto de obras. Eu tenho certeza que ficaria, inclusive, muito mais barato se eu gostasse mais de obra. Mas o fato é, eu não tenho habilidade, não tenho interesse, não gosto. Quem odeia trabalhar com marketing é mais legal que contrate uma agência, mas que defina os objetivos. Eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Qual é o meu ponto B e como é que essa agência vai me tirar do A para chegar até no B, tá? Porque, do contrário, vocês vão jogar dinheiro no lixo, da maneira como eu falei. O que eu mais vejo são pessoas contratando a agência e não sabem nem o que os caras estão fazendo. A agência não conhece o seu negócio, eles não têm... Você pensa uma agência administrando 30, 40, 50 restaurantes, lojas de roupa e etc. Eles não sabem quais são os 3 produtos mais vendidos. Eles não sabem qual é o perfil de cada restaurante e assim por diante, tá? Então, eu realmente recomendo, se você contratar, você faça um acompanhamento aí muito próximo, tá? Vou passar aqui para um assunto importante antes de voltar aqui para conversar com vocês, e aí eu vou trocando uma ideia com o Marcelo aqui, porque a gente vai falar de outros assuntos lá na frente se a gente tiver tempo, tá? A apresentação que eu montei aqui era muito mais para primeiro a gente falar do que realmente é a estrutura do delivery e uma estrutura de marketing digital para delivery, para depois ir respondendo pontualmente vocês, tá bom? Olha só, gente, tem um negócio chamado gatilhos mentais, eu expliquei isso na aula que eu dei ontem, que são fundamentais para as vendas hoje em dia, tá? Eu faço isso exaustivamente em todas as promoções que eu crio aqui nos meus negócios. E o que é isso? Por exemplo, a gente definiu um público-alvo, tá? Por exemplo, eu tenho hoje 2 pizzarias. Alguém me perguntou hoje assim, Marani, mas por que a publicidade das suas 2 pizzarias são completamente diferentes? E são mesmo, tá? Uma eu tenho um público-alvo que são famílias com filhos pequenos. A gente tem um direcionamento muito grande de playground, onde tem uma animadora. Às vezes a gente leva personagens como Homem-Aranha, Homem de Ferro, leva palhaço, faz um circo, enfim. É entretenimento para crianças. E é um restaurante mais tradicional, que é esse que eu contei para vocês que meu pai já tem há muitos anos, um dos que ele montou. E aí, a gente trabalha esse marketing voltado para família e tradição. A gente não fala muito em inovação, a gente não fala muito em produtos que estão na moda, porque a maioria dos clientes que a gente tem não está buscando esse tipo de proposta. Por outro lado, eu tenho a Francesinha, onde a gente só fala de inovação. A gente foi a primeira pizzaria a ter massa sem glúten, a primeira pizzaria a ter produtos veganos na cidade, a mais tecnológica, a única que tem aplicativo próprio, ou a primeira, sei lá, a primeira que entrou no iFood. Então, a gente sempre tenta ser o primeiro em tudo aqui, a começar algum tipo de projeto. Então, o posicionamento das 2 é muito diferente. Então, a linguagem que eu uso para conversar com as 2 é completamente diferente. Em um eu vou bater em tradição, no outro eu vou bater em inovação. Então, o que a gente utiliza nessas ofertas que a gente cria ali para virar um impulso, uma mola propulsora das vendas, né? Escassez. O que seria escassez? Cara, eu fui lá e pensei no Big Brother. Pô, vai ter Big Brother, vai ter paredão. Deixa eu tentar encaixar uma promoção aqui. Cara, eu vou fazer uma promoção de peço uma pizza e ganho uma pizza bruto. Mas como é que eu acelero isso? Cara, eu vou trabalhar a escassez apenas para os 20 primeiros. Se então numa terça-feira eu tenho, sei lá, 100 vendas em cada uma das pizzarias, cara, eu vou acelerar as primeiras vendas ali para que elas aconteçam muito rápido e vou premiar os 20 primeiros, tá? E aí a gente começa a ter uma venda muito mais cedo do que teria, não vão atrapalhar no meu gargalo e assim por diante. Aí eu trabalho com escassez. Escassez é quando você fala assim, últimas vagas, últimas unidades, só tenho 10 produtos para os 10 primeiros, para os 20 primeiros e assim por diante. Urgência, somente hoje eu tenho essa promoção
somente hoje. Quando você desperta esse gatilho no seu cliente, você não dá muito tempo dele pensar. Ele compra muito mais pelo emocional do que pelo racional. Às vezes ele vai te fazer um pedido sem nem estar com tanta vontade de comer o que você tem para vender, mas ele encontra ali um benefício real e através do gatilho mental você conseguiu acelerar esse cara. A reciprocidade é quando, por exemplo, eu recebo um presente e fico com vontade de retribuir a quem me deu aquele presente, tá? Então você pode ter aí por reciprocidade, você pode dar um brinde para o seu cliente. Eu vou fazer uma promoção essa semana, que todo mundo que fizer um pedido no delivery aqui comigo vai ganhar um chaveiro, um boné, um squeeze ou qualquer outra coisa que seja valor para o seu cliente, tá? Para despertar ali nele a reciprocidade. O porquê também é muito interessante na nossa linguagem. As pessoas querem saber o porquê que você está fazendo determinada promoção. Então, quando você consegue justificar, e, por exemplo, essa semana a gente está fazendo aqui uma promoção que você vai comprar uma pizza e vai ganhar um refrigerante, porque essa semana é uma semana de aniversário da pizzaria. Então, o porquê nos impulsiona muito nas vendas, tá? Assim como a antecipação. Antecipação, se vocês assistem TV, por exemplo, é quando você está assistindo Fantástico. E aí eles falam assim, no próximo bloco a gente vai mostrar o maior escândalo de corrupção do Brasil. Aí você não levanta do sofá. Por quê? Porque você quer saber qual é o maior escândalo de corrupção do Brasil. Então, quando você faz a antecipação, é o seguinte, no sábado eu sei que tem outra live do Gustavo Lima. Então, eu posso começar a antecipação a partir de hoje. Galera, no sábado eu vou ter uma promoção que vai funcionar dessa forma. E aí você começa a avisar sua audiência antes, tá? E aí ele tá vendo tudo aquilo ali, ele tá vendo a antecipação, e aí no sábado ele vai te fazer o pedido. Por quê? Porque você já criou o desejo nele, tá? A novidade. Novidade também é uma coisa que vende muito, e é por isso que a gente cria produtos com muita frequência, tá? Que seria talvez o produto do mês. Eu criei, por exemplo, um produto junto com, antes da gente ter a pandemia, eu chamei uma pessoa aqui da cidade, tá, gente? Eu sempre faço muita parceria, eu incentivo você a ligar aí para uma confeitaria super legal, para uma empresa que faça algum produto que tem muito fit com o seu produto, que se casa muito bem, tá? O que a gente fez? A gente criou aqui um ovo de Páscoa todo recheado de chocolate, de Kit Kat, com ganache e assim por diante, em parceria com uma confeitaria. A gente lançou isso como uma novidade e falou que seria apenas para os 50 primeiros clientes. Então, ia acabar na primeira semana, nos primeiros dias. Só que a gente acabou fazendo isso 1 ou 2 dias. A gente criou uma plaquinha com o número de cada sobremesa. Então, se eu chegasse lá hoje e pedisse uma sobremesa, eu seria o número 1. Se a Nanda chegasse logo depois de mim, ela ia receber uma plaquinha com o número 2. Então, a gente criou isso para o cliente se sentir único. Por exemplo, o número 2 seria só da Nanda e de mais ninguém. Então, a gente teria o gatilho da novidade, que seria aquela sobremesa maravilhosa que o cliente viu ali, que ficou com muito desejo, e seria exclusiva para o cliente, que seria o nosso próximo gatilho mental. Vocês já viram como várias marcas criam algumas unidades do produto como exclusivos? Johnny Walker faz isso, Red Bull faz isso, Coca-Cola faz isso, e outras empresas, a Ferrari fez isso várias vezes. Então, a exclusividade acaba nos trazendo uma atratividade muito grande pelos nossos clientes. São coisas que a gente precisa trabalhar na nossa comunicação, se a gente quiser vender mais, tá? Eu vou voltar aqui agora, depois de, falei aqui pra caramba, não sei se todo mundo conseguiu pegar aí um pouquinho do que eu falei, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como é que eu posso ajudar. Muito bom, Mariane. Ótima aula, sensacional. Eu tenho certeza que a galera gostou muito. Pessoal, sim,